Hebreus 1. Há muito tempo, de muitas maneiras e em muitas ocasiões, Deus falou aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas agora, nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua poderosa palavra. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Porque a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez, eu serei para ele pai, e ele será para mim filho. E ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz que todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: Ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos chamas de fogo. Mas a respeito do Filho diz: O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre, o cetro do teu reino é cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E ainda tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles envelhecerão como um vestido, tu os enrolarás como um manto e serão mudados como roupa. Mas tu és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus 2. Devemos prestar total atenção àquilo que nos foi anunciado, para que não nos desviemos pouco a pouco. A mensagem que foi transmitida pelos anjos mostrou-se verdadeira, e todos os que a desobedeceram ou a rejeitaram receberam o castigo que mereciam. Portanto, se rejeitarmos esta grande salvação, como poderemos escapar? O próprio Senhor foi o primeiro a anunciar essa salvação e aqueles que a ouviram confirmaram para nós que ela é verdadeira. O próprio Deus confirmou a veracidade da sua mensagem por meio de muitos milagres poderosos, sinais maravilhosos e pela distribuição do Espírito Santo a quem Ele quis dar. Sabemos que Deus não submeteu o mundo futuro ao domínio dos anjos. Em algum lugar das Escrituras alguém diz a Deus: O que é o ser humano para que te importes com ele, ou o filho do homem para que te preocupes com ele? Tu o fizeste por um pouco de tempo menor do que os anjos, mas o coroaste de glória e honra e colocaste todas as coisas debaixo do seu domínio. Deus colocou todas as coisas debaixo do domínio humano e nada deixou fora desse domínio. No entanto, ainda não vemos que tudo esteja submetido a nós. O que vemos é Jesus, que por um pouco de tempo foi feito menor do que os anjos. Por causa da graça de Deus, ele experimentou a morte em favor de todos. Agora, depois de ter sofrido e morrido, ele foi coroado de glória e honra. Todas as coisas pertencem a Deus e foram criadas pelo seu poder. Por isso, Deus agiu corretamente ao tornar Jesus perfeito por meio do sofrimento. Assim, ao conduzir muitos filhos à glória e à salvação, Jesus e as pessoas que ele torna santas pertencem todos à mesma família. É por isso que ele não se envergonha de chamá-los de irmãos e irmãs. Ele mesmo disse a Deus: Proclamarei o teu nome aos meus irmãos e te louvarei no meio da congregação quando eles se reunirem para adorar. Ele também disse: Eu porei a minha confiança em Deus. E ainda disse: Aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Nós somos seres de carne e sangue e foi exatamente por isso que Jesus se tornou um de nós. Ele morreu para destruir o diabo que tinha o poder da morte e para libertar todos os que viviam cada dia com medo de morrer. Jesus claramente não veio para ajudar anjos, mas veio para ajudar os descendentes de Abraão. Era necessário que ele se tornasse igual a nós para poder servir a Deus como sumo sacerdote misericordioso e fiel e oferecer-se em sacrifício pelo perdão dos nossos pecados. E agora que Jesus sofreu e foi tentado, ele pode ajudar todos os que também estão sendo tentados. Hebreus 3. Meus amigos, Deus escolheu vocês para serem o seu povo santo, por isso pensem em Jesus, aquele que nós chamamos de nosso apóstolo e sumo sacerdote. Jesus foi fiel a Deus que o nomeou, do mesmo modo que Moisés foi fiel ao servir todo o povo de Deus, mas Jesus merece mais honra do que Moisés,
Assim como o construtor de uma casa merece mais honra do que a própria casa. Claro que toda casa é construída por alguém e Deus é realmente aquele que construiu todas as coisas. Moisés foi um servo fiel e transmitiu a todo o povo de Deus aquilo que seria dito no futuro, mas Cristo é o Filho responsável pelo povo de Deus. E nós somos esse povo se continuarmos sendo corajosos e não perdermos a esperança. É exatamente como o Espírito Santo diz: se vocês ouvirem a voz de Deus hoje, não sejam teimosos, não se rebelem, como aquelas pessoas que foram testadas no deserto durante 40 anos. Os antepassados de vocês testaram Deus e viram as coisas que Ele fez. Então Deus se cansou deles e disse: esse povo nunca demonstra bom senso e não entende o que eu quero que façam. Deus ficou irado e disse àquelas pessoas: vocês nunca entrarão no meu lugar de descanso. Meus amigos, tomem cuidado, não deixem que pensamentos maus ou dúvidas façam qualquer um de vocês se afastar do Deus vivo. Vocês devem encorajar uns aos outros todos os dias e devem continuar fazendo isso enquanto ainda existir um tempo que possa ser chamado hoje, para que o pecado não engane alguns de vocês e os torne teimosos. Nós tínhamos certeza sobre Cristo quando nos tornamos seu povo pela primeira vez. Por isso, vamos nos agarrar firmemente à nossa fé até o fim. As Escrituras dizem: se vocês ouvirem a voz dele hoje, não sejam teimosos como aqueles que se rebelaram. Quem foram aquelas pessoas que ouviram a voz de Deus e se rebelaram? Não foram exatamente as mesmas que saíram do Egito com Moisés? Quem foram as pessoas que deixaram Deus irado durante 40 anos? Não foram aquelas que pecaram e morreram no deserto? E quem foram aqueles aos quais Deus disse que nunca entrariam no seu lugar de descanso? Não foram os que lhe desobedeceram? Nós vemos que aquelas pessoas não entraram no lugar de descanso porque não tiveram fé. Hebreus 4. A promessa de entrar no lugar de descanso ainda está de pé, e nós devemos tomar cuidado para que nenhum de vocês fique de fora. Nós ouvimos a mensagem exatamente como eles ouviram, mas a mensagem não lhes trouxe nenhum proveito, porque não foi acompanhada de fé por parte dos que a ouviram. Somente os que têm fé é que entrarão no lugar de descanso. É exatamente como diz a Escritura: por isso jurei na minha ira, eles jamais entrarão no meu descanso. Deus disse isso embora as suas obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar ele falou assim a respeito do sétimo dia, e Deus descansou de todas as suas obras no sétimo dia. E novamente no mesmo texto, eles jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta ainda um descanso sabático para o povo de Deus, pois quem entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma oculta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda no momento certo. Hebreus 5. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e constituído para representar os homens nas coisas relacionadas a Deus, a fim de oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de lidar com brandura com os ignorantes e extraviados, pois ele mesmo está sujeito à fraqueza. Por isso ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, tanto quanto pelos pecados do povo. Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Assim também Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E, em outro lugar diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Enquanto esteve aqui na terra, Cristo, com forte clamor e lágrimas, ofereceu orações e súplicas àquele que o podia salvar da morte, e foi atendido por causa da sua submissão. Embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu,
e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Sobre esse assunto temos muito a dizer, muitas coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender, pois embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Vocês precisam de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os maduros, para os que, pelo exercício constante, têm a capacidade de distinguir entre o bem e o mal. Hebreus 6. Devemos esforçar-nos para alcançar a maturidade e começar a pensar em coisas mais profundas do que apenas os ensinamentos básicos sobre Cristo. Não deveríamos precisar ficar repetindo por que devemos nos afastar das obras que levam à morte e por que devemos ter fé em Deus, nem ficar ensinando novamente sobre batismo, sobre a imposição de mãos, sobre a ressurreição dos mortos e sobre o julgamento futuro. Vamos amadurecer, se Deus permitir. Mas e quanto àqueles que se afastam depois de já terem conhecido a luz, recebido o dom celestial, participado do Espírito Santo, provado a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro? Para esses não há mais como trazê-los de volta ao arrependimento. O que eles estão fazendo é o mesmo que crucificar novamente o Filho de Deus e expô-lo publicamente ao desprezo. Uma terra que recebe chuva com frequência e produz colheitas úteis para os lavradores recebe a bênção de Deus, mas a terra que só produz espinhos e ervas daninhas é inútil. Está perto de ser amaldiçoada e no final será queimada. Meus amigos, falamos assim, mas estamos convencidos de que vocês estão fazendo as coisas boas que acompanham a salvação. Deus não é injusto. Ele se lembrará do trabalho que vocês fizeram e do amor que ainda demonstram ao ajudar o povo dele. Vocês pertencem a Deus e Ele não esquecerá o amor que mostraram aos seus. Desejamos que cada um de vocês continue demonstrando até o fim o mesmo entusiasmo, para que a esperança de vocês se torne plena. Assim vocês não serão preguiçosos, mas seguirão o exemplo daqueles que pela fé e pela paciência receberam o que Deus prometeu. Ninguém é maior que Deus, por isso Ele jurou por si mesmo quando fez a promessa a Abraão: eu, o Senhor, certamente te abençoarei e te darei muitos descendentes. Depois de esperar com muita paciência, Abraão recebeu o que lhe havia sido prometido. Quando as pessoas querem encerrar uma discussão, fazem um juramento invocando alguém maior do que elas mesmas. Por isso, quando Deus quis mostrar de modo ainda mais claro aos herdeiros da promessa que o seu plano era imutável, Ele o confirmou com juramento. Deus não pode mentir, por isso essas duas coisas, a promessa e o juramento, são imutáveis. Nós, que corremos para Deus em busca de refúgio, podemos nos agarrar com força à esperança que nos é oferecida. Essa esperança é como âncora firme e segura para a nossa alma. Ela penetra até o interior do véu, onde Jesus entrou por nós como precursor, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7. Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da derrota dos reis e o abençoou. Abraão lhe deu a 10ª parte de tudo. O nome Melquisedeque significa rei de justiça, e como Salém significa paz, ele também é rei de paz. Nada se diz sobre seu pai, sua mãe, sua genealogia, seu nascimento ou sua morte. Ele é semelhante ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Vejam como era grande esse Melquisedeque. Até o nosso patriarca Abraão lhe deu a 10ª parte dos despojos. A lei determina que os descendentes de Abraão, isto é, os sacerdotes da tribo de Levi, recebam o dízimo do povo, mesmo sendo seus parentes. Mas Melquisedeque, que não era da linhagem de Levi, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Todos reconhecem que quem abençoa é maior do que quem recebe a bênção. No caso dos sacerdotes levitas, o dízimo é recebido por homens que morrem. No caso de Melquisedeque, as Escrituras afirmam que ele vive. Pode-se até dizer que o próprio Levi, que depois veio a receber dízimos, pagou o dízimo por meio de Abraão, pois ainda estava no corpo do seu antepassado quando Melquisedeque o encontrou. Se a perfeição pudesse ser alcançada pelo sacerdócio levita, por que seria necessário que surgisse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Quando muda o sacerdócio, necessariamente
muda também a lei. Aquele de quem se fala pertence a outra tribo, da qual ninguém jamais serviu no altar. É bem conhecido que nosso Senhor veio da tribo de Judá e Moisés nada disse sobre sacerdotes dessa tribo. Tudo isso fica ainda mais claro quando surge outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, que não se tornou sacerdote por descendência humana, mas pelo poder de uma vida indestrutível. Pois está escrito: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Assim, o mandamento anterior foi anulado por ser fraco e inútil, pois a lei nada tornou perfeito, e agora é introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Quando esse sacerdote foi estabelecido, Deus fez um juramento. Com os outros sacerdotes não houve juramento. O juramento de Deus foi: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por causa desse juramento, Jesus se tornou o garantidor de uma aliança superior. Houve muitos daqueles sacerdotes, porque a morte os impedia de permanecer. Jesus, porém, porque vive para sempre, tem um sacerdócio permanente, por isso ele pode salvar completamente os que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Esse é o sumo sacerdote que nos convinha, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não precisa, como os outros sumos sacerdotes, oferecer dia após dia sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele ofereceu o sacrifício de uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo. A lei nomeia como sumos sacerdotes homens sujeitos à fraqueza, mas o juramento que veio depois da lei nomeia o Filho, que é perfeito para sempre. Hebreus 8. O que eu quero dizer é que nós temos um sumo sacerdote que está sentado à direita do grande trono de Deus no céu. Ele também serve como sacerdote no lugar santíssimo, dentro da verdadeira tenda que existe lá no céu. Essa tenda de adoração foi montada pelo Senhor e não por seres humanos. Como todos os sacerdotes precisam oferecer dons e sacrifícios, Cristo também precisava ter algo para oferecer. Se ele estivesse aqui na terra, não seria sacerdote de forma alguma, porque aqui a lei nomeia outros sacerdotes para oferecer os sacrifícios, mas a tenda onde eles servem é apenas uma cópia e uma sombra da verdadeira que está no céu. Antes de Moisés construir a tenda, foi dito a ele: tenha cuidado para fazer tudo exatamente de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora Cristo foi nomeado para servir como sacerdote de uma maneira muito melhor. E Ele nos deu a certeza muito maior de um acordo muito melhor. Se o primeiro acordo com Deus tivesse sido perfeito, não haveria necessidade de outro. Mas o Senhor encontrou falhas nele e disse: eu digo a vocês que virá o tempo em que farei um novo acordo com o povo de Israel e com o povo de Judá. Não será como o acordo que fiz com os antepassados deles, quando os tomei pela mão e os tirei do Egito. Eles quebraram o acordo comigo e eu deixei de cuidar deles, mas agora eu digo ao povo de Israel: este é o meu novo acordo. Virá o tempo em que eu, Senhor, escreverei as minhas leis na mente deles e nos corações deles. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Nenhum deles precisará ensinar outro a me conhecer, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, do menor até o maior. Eu os tratarei com bondade, mesmo sendo eles maus, e certamente esquecerei os pecados deles. Quando o Senhor fala de um novo acordo, quer dizer que o primeiro ficou fora de época. Ora, tudo que está velho e inútil logo vai desaparecer. Hebreus 9. A primeira aliança tinha regras para o culto e também o santuário terrestre. Foi montado um tabernáculo na parte da frente, chamada Lugar Santo. Estavam o candelabinho, a mesa e os pães da proposição. Atrás do segundo véu ficava a parte chamada Santo dos Santos. Nessa parte estava um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança toda coberta de ouro. Dentro da arca havia um jarro de ouro com o maná, a vara de Arão que tinha brotado e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que cobriam com suas asas o propiciatório. Sobre essas coisas não é necessário agora falar detalhadamente. Assim preparado o tabernáculo, os sacerdotes entravam regularmente na parte da frente para realizar os serviços sagrados, mas na segunda parte entrava apenas o sumo sacerdote, uma única vez por ano e nunca sem levar sangue, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo tinha cometido por ignorância. Com isso, o Espírito Santo estava mostrando que o caminho para o Santo dos Santos ainda não tinha sido manifestado enquanto estava de pé o primeiro tabernáculo anterior. Isso é uma ilustração para os dias de hoje, indicando que os dons e sacrifícios oferecidos
não podiam tornar perfeita a consciência de quem prestava culto. Eles se referiam apenas a comidas, bebidas e várias cerimônias de purificação, imposições externas que durariam até o tempo da nova ordem. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, ele entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos, não por meio de um tabernáculo feito por mãos humanas e que pertencia a esta criação, mas por meio do seu próprio sangue, obtendo redenção eterna. Porque se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os impuros, os santificam quanto à pureza da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por essa razão ele é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões cometidas sob a primeira aliança, os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, é necessário que ocorra a morte do testador. Um testamento só tem validade depois que o testador morre, pois nunca tem efeito enquanto vive quem o fez. Por isso, nem mesmo a primeira aliança foi inaugurada sem sangue. Depois que Moisés proclamou todos os mandamentos da lei a todo o povo, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã vermelha e sopro, e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Do mesmo modo aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do culto. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Era necessário, portanto, que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas por esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, mera representação do verdadeiro, mas entrou no próprio céu para agora comparecer por nós diante de Deus. E não entrou para se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, seria preciso que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para anular o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como está determinado que os homens morram uma só vez, e depois disso vem o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Hebreus 10. A lei de Moisés é apenas uma sombra das coisas boas que haviam de vir, e não a realidade dessas coisas. Por isso ela nunca consegue tornar perfeitos os que se aproximam para oferecer culto com os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano. Se pudesse, não teriam cessado de ser oferecidos, porque os que prestam culto, uma vez purificados, não teriam mais consciência de pecados. Mas nesses sacrifícios há uma recordação anual dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse a Deus: Sacrifícios e ofertas não quiseste, mas um corpo me preparaste. Holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaram. Então disse: Eis que venho, ó Deus, para fazer a tua vontade, como está escrito a meu respeito no livro. Primeiro ele disse: Sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, embora sejam exigidos pela lei. Depois acrescentou: Eis que venho para fazer a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. E é por meio dessa vontade que nós fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Enquanto todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o seu ministério e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados, Cristo, tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus, esperando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E o próprio Espírito Santo nos dá testemunho disso, pois depois de ter dito: Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu coração e as escreverei na sua mente. Acrescenta: E nunca mais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão desses, já não há mais oferta pelo pecado. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu através do véu, isto é, pela sua carne,
e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Apeguemo-nos firmemente à esperança que professamos, porque aquele que prometeu é fiel, e consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, conforme o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos mutuamente, ainda mais quando vedes que o dia se aproxima, porque, se pecarmos deliberadamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas apenas uma terrível expectativa de juízo de fogo ardente que há de devorar os adversários. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto pior castigo pensais que merecerá quem pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu darei o pagamento. E ainda, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, quando, depois de iluminados, suportastes grande combate de sofrimentos. Às vezes fostes expostos publicamente a insultos e tribulações, outras vezes vos tornastes companheiros dos que assim foram tratados. Sofrestes comigo pelos que estavam na prisão e aceitastes com alegria que vos roubassem os bens, sabendo que tendes uma possessão melhor e permanente. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande recompensa. Precisais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. O meu justo viverá pela fé, mas se retroceder a minha alma, não se agradará dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas dos que creem para a salvação da alma. Hebreus 11. A fé nos dá certeza daquilo que esperamos e nos dá prova daquilo que não podemos ver. Foi pela fé que os nossos antepassados agradaram a Deus. Por causa da nossa fé, nós sabemos que o mundo foi feito pela ordem de Deus. Sabemos também que aquilo que pode ser visto foi feito a partir daquilo que não pode ser visto. Por causa da fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Deus se agradou dele e do seu presente, e mesmo depois de morto, Abel ainda fala por meio da sua fé. Enoque teve fé e não morreu. Ele agradou a Deus e Deus o levou para o céu. Por isso o seu corpo nunca foi encontrado. Mas sem fé ninguém pode agradar a Deus. É preciso acreditar que Ele existe e que recompensa todos os que o procuram. Por causa da fé, Noé foi avisado sobre algo que ainda não tinha acontecido. Ele obedeceu e construiu uma arca que salvou a ele e a sua família. Dessa maneira o mundo foi julgado e Noé recebeu as bênçãos que vêm para todos os que agradam a Deus. Abraão teve fé e obedeceu a Deus, foi mandado ir para a terra que Deus tinha dito que seria dele, e ele partiu para um país que nunca tinha visto. Por causa da fé, Abraão viveu como estrangeiro na terra prometida, morou em tendas, e o mesmo fizeram Isaque e Jacó, que depois receberam a mesma promessa. Abraão fez isso porque estava esperando a cidade eterna que Deus planejou e construiu. Mesmo quando Sara já era muito velha para ter filhos, ela teve fé que Deus faria o que tinha prometido, e ela teve um filho. O marido dela, Abraão, já estava quase morto, mas tornou-se antepassado de muita gente. Na verdade, são tantos quanto as estrelas do céu ou os grãos de areia da praia. Todas aquelas pessoas morreram, mas ainda tinham fé, mesmo sem terem recebido o que lhes tinha sido prometido. Elas se alegraram só de ver essas coisas de longe e reconheceram que eram apenas estrangeiras e peregrinas nesta terra. Quando as pessoas falam assim, fica claro que estão procurando um lugar que possam chamar de seu. Se estivessem pensando na terra de onde tinham saído, poderiam ter voltado a qualquer momento, mas elas desejavam uma pátria melhor que está no céu. Por isso Deus não se envergonhou de ser chamado Deus delas, Ele até construiu uma cidade para elas. A Abraão tinha sido prometido que Isaque, seu único filho, continuaria a sua família. Mas quando Abraão foi posto à prova, ele teve fé e estava disposto a sacrificar Isaque, porque tinha certeza de que Deus podia ressuscitar pessoas dentre os mortos. Foi quase como receber Isaque de volta da morte. Isaque teve fé e prometeu bênçãos a Jacó e a Esaú. Mais tarde, quando Jacó estava para morrer, ele se apoiou na ponta do seu cajado e adorou. Depois, por causa da fé, abençoou cada um dos filhos de José.
pouco antes de José morrer, ele teve fé que Deus levaria o povo de Israel para fora do Egito. Por isso mandou que levassem os seus ossos dele junto. Por causa da fé, os pais de Moisés o esconderam até ele ter 3 meses de idade. Eles viram que ele era uma criança linda e não tiveram medo de desobedecer à ordem do rei. Depois que Moisés cresceu, pela fé ele recusou ser chamado neto do faraó, escolheu ser maltratado junto com o povo de Deus, em vez de ter o prazer passageiro que o pecado podia trazer. Moisés sabia que os tesouros do Egito não eram tão maravilhosos quanto aquilo que receberia por sofrer pelo Messias, e ele esperava pela sua recompensa. Por causa da fé, Moisés saiu do Egito, ele tinha visto o Deus invisível e não teve medo da ira do rei. A fé dele também o fez celebrar a Páscoa. Ele mandou passar sangue nos batentes das portas para que os filhos mais velhos do povo de Israel não fossem mortos pelo anjo destruidor. Por causa da fé, o povo atravessou o Mar Vermelho em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, se afogaram. O povo de Deus teve fé e depois de rodear a cidade de Jericó durante 7 dias, as muralhas caíram. Raabe tinha sido uma mulher imoral, mas teve fé e acolheu os espiões, por isso não foi morta junto com os que desobedeceram. O que mais posso dizer? Não haveria tempo suficiente para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Pela fé eles conquistaram reinos e porque fizeram o que era certo, Deus cumpriu as promessas que lhes fez. Eles fecharam a boca de leões, apagaram incêndios violentos e escaparam do fio da espada dos inimigos. Embora fossem fracos, receberam força e poder para fazer os exércitos estrangeiros fugirem. Algumas mulheres receberam de volta os seus entes queridos ressuscitados dos mortos. Muitos desses homens foram torturados, mas recusaram ser libertados, porque tinham certeza de que receberiam uma ressurreição para uma vida melhor. Outros foram zombados e chicoteados, alguns foram acorrentados na prisão, outros ainda foram apedrejados, serrados ao meio ou mortos à espada. Alguns andaram apenas com peles de ovelha ou de cabra como roupa, eram pobres, maltratados e torturados. O mundo não era digno dessas pessoas boas, que tiveram de vagar pelos desertos e montanhas e viver em cavernas e buracos no chão. Todos eles agradaram a Deus por causa da sua fé, mas mesmo assim morreram sem receber o que tinha sido prometido. Isso aconteceu porque Deus tinha preparado algo melhor para nós. E Ele não quis que eles chegassem ao alvo da fé sem a nossa companhia. Hebreus 12. Uma tão grande multidão de testemunhas está ao nosso redor, por isso devemos nos livrar de tudo que nos atrapalha, especialmente do pecado que não nos deixa em paz, e devemos correr com determinação a corrida que temos pela frente. Devemos manter os olhos fixos em Jesus, que vai à nossa frente e torna a nossa fé completa. Ele suportou a vergonha de ser pregado na cruz porque sabia que depois se alegraria, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem bem em Jesus, que aguentou tantos insultos dos pecadores, assim vocês não desanimarão nem desistirão. Nenhum de vocês ainda foi ferido até derramar sangue na luta contra o pecado, mas vocês esqueceram que as Escrituras dizem aos filhos de Deus: quando o Senhor castiga vocês, não tratem isso como coisa sem importância, e quando Ele corrige vocês, não desanimem. O Senhor corrige as pessoas que ama e disciplina aqueles a quem chama de filhos. Sejam pacientes quando estiverem sendo corrigidos. É assim que Deus trata os seus filhos. Todos os pais não corrigem os seus filhos, Deus corrige todos os seus filhos. E se Ele não corrige vocês, então vocês não são realmente filhos dele. Nossos pais humanos nos corrigiram por pouco tempo e fizeram isso como acharam melhor, mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, porque quer que sejamos santos como Ele é. Nunca é agradável ser corrigido. Na verdade, no momento é sempre doloroso. Mas se aprendermos a obedecer por meio da correção, faremos o que é certo e viveremos em paz. Agora fiquem de pé, endireitem as pernas que estão tremendo e andem por um caminho reto. Assim os mancos serão curados em vez de piorar. Procurem viver em paz com todo mundo. Vivam uma vida pura. Se não fizerem isso, nunca verão o Senhor. Cuidem para que ninguém fique sem a bondade de Deus. Não deixem ninguém se tornar amargo e causar problema para o resto do grupo. Fiquem atentos às pessoas imorais e sem Deus, como Esaú, que vendeu a bênção do seu futuro por apenas uma refeição. Vocês sabem como depois ele quis recuperar, mas não havia mais nada que pudesse fazer, mesmo chorando e implorando ao Pai. Vocês não chegaram a um lugar como o Monte Sinai, que pode ser visto e tocado, onde havia fogo ardente, nuvem escura, tempestade ou som de trombeta.
O povo de Israel ouviu uma voz falar, mas pediu que parasse, porque não conseguiam obedecer aos mandos. Foi ordenado até matar qualquer animal que tocasse o monte. A visão era tão assustadora que o próprio Moisés disse que tremia de medo. Vocês agora chegaram ao Monte Sião e a Jerusalém Celestial. Esta é a cidade do Deus vivo, onde milhares e milhares de anjos vieram celebrar. Aqui vocês encontram todos os filhos mais queridos de Deus, cujos nomes estão escritos no céu, e encontram o próprio Deus, que julga todo mundo. Aqui também estão os espíritos das pessoas boas, pessoas que já foram tornados perfeitos, e Jesus está aqui. Ele é quem faz o novo acordo de Deus conosco. E o sangue que ele derramou fala coisas muito melhores do que o sangue de Abel. Cuidem para obedecer àquele que fala com vocês. O povo de Israel não escapou quando recusou obedecer àquele que falou com eles no Monte Sinai. Acham que vocês conseguirão escapar se recusarem obedecer àquele que fala do céu? Quando Deus falou a primeira vez, a sua voz sacudiu apenas a terra. Desta vez ele prometeu sacudir a terra mais uma vez e o céu também. As palavras mais uma vez significam que as coisas criadas serão sacudidas e removidas um dia, assim o que não pode ser sacudido permanecerá. Devemos ser gratos por termos recebido um reino que não pode ser sacudido, e nesse reino agradamos a Deus adorando e mostrando-lhe grande honra e respeito. O nosso Deus é como um fogo que consome tudo. Hebreus 13. Continuem se preocupando uns com os outros como deve ser entre seguidores do Senhor. Não deixem de receber estranhos em casa, porque fazendo isso alguns receberam anjos como hóspedes sem nem sabiam. Lembrem-se do povo do Senhor, que está na prisão, e se preocupem com eles. Não se esqueçam dos que estão sofrendo, mas imagine que vocês estão lá junto com eles. Respeitem o casamento, sejam sempre fiéis ao seu marido ou à sua esposa, porque Deus vai castigar todo aquele que for imoral ou infiel no casamento. Não se apaixonem pelo dinheiro, fiquem satisfeitos com o que têm. O Senhor prometeu que não vai nos abandonar nem nos deixar sozinhos. Isso deve fazer vocês se sentirem capazes de dizer: o Senhor me ajuda, porque eu teria medo do que as pessoas podem me fazer. Não se esqueçam dos seus líderes que ensinaram a mensagem de Deus a vocês. Lembrem como eles viveram e procurem ter uma fé igual a deles. Jesus Cristo nunca muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixe enganar por nenhum tipo de ensinamento estranho. É melhor receber força da bondade de Deus do que depender de certos alimentos, afinal esses alimentos não ajudam de verdade as pessoas que os comem. Mas nós temos um altar onde nem mesmo os sacerdotes que servem no lugar de adoração têm direito de comer. Depois que o sumo sacerdote oferece o sangue dos animais como sacrifício pelo pecado, os corpos desses animais são queimados fora do acampamento. O próprio Jesus sofreu fora da porta da cidade para que o seu sangue tornasse o povo santo. Por isso nós também devemos sair do acampamento para ir até Jesus e participar da sua vergonha. Nesta terra não temos uma cidade que dure para sempre, mas estamos esperando por essa cidade. O nosso sacrifício é continuar oferecendo louvor a Deus em nome de Jesus, mas não se esqueçam de ajudar os outros e dividir o que tem com eles. Isso também é como oferecer um sacrifício que agrada a Deus. Obedeçam aos seus líderes e façam o que eles dizem. Eles estão cuidando de vocês e terão de prestar contas a Deus. Portanto, não os entristeçam enquanto fazem o trabalho deles. Façam com que fiquem alegres, senão não poderão ajudar vocês de forma alguma. Orem por nós, a nossa consciência está limpa e sempre procuramos viver corretamente. Peço especialmente que orem para que eu possa visitar vocês outra vez bem logo. Deus dá paz e ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo da morte. Agora Jesus é como um grande pastor, cujo sangue foi usado para fazer o acordo eterno de Deus com o seu rebanho. Peço que Deus prepare vocês para obedecer a Ele e que vocês tenham sempre vontade de fazer o que é certo. Que Jesus ajude vocês a fazer o que agrada a Deus. A Jesus Cristo seja a glória para todos sempre. Amém. Meus amigos, escrevi apenas uma carta curta para encorajar vocês e peço encarecidamente que prestem atenção no que eu disse. A esta altura vocês já devem saber que o nosso amigo Timóteo saiu da prisão. Se ele chegar aqui a tempo, eu o trarei comigo quando for visitar vocês. Por favor, mandem os meus cumprimentos aos líderes de vocês e a todo o resto do povo do Senhor. Os seguidores daqui da Itália mandam lembranças para vocês. Que Deus seja bondoso com todos vocês.